IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação da TV Floripa, canal 4 da NET, e também estamos ao vivo no site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e nas quartas-feiras estou conversando com os professores do IIPC Florianópolis. O tema da nossa conversa de hoje, que é o último programa deste ano de 2012, vamos conversar sobre planejamento para o próximo ano, como colocar as nossas metas em prática. É um tema bem pertinente para essa época, época de fazer avaliações, o que nós conseguimos aprender, concretizar e como planejar as metas para o próximo ano e mais, como executá-las. Bem, vamos conversar hoje com o professor Paulo Batistella. Ele é professor do IIPC Florianópolis, é voluntário, pesquisador da Conscienciologia e sua área de atuação, ele é doutorando na área de Ciências da Computação. Professor Paulo, seja muito bem-vindo novamente aqui à TV Floripa, tudo bem? Olá, Eliane, olá a todos, obrigado pela mais essa oportunidade. Ok, professor, vamos falar então sobre planejamento, sobre metas, como planejar e colocar em prática essas metas, Como é que a Conscienciologia vê essa questão desse tipo de planejamento? Então, Eliane, eu vejo como principal alicerce a gente criar uma nova forma de estudar a própria consciência. A gente chama de um novo paradigma, que é um paradigma consciencial. Entre um desses itens que existe dentro desse paradigma consciencial, desse novo modelo de se estudar a consciência, é a condição da holossomática. Holossomática significa o quê? Holo vem de todo ou conjunto e soma vem de corpos. Então, para a Conscienciologia, a consciência ela tem vários corpos de manifestação. Ela não é somente esse corpo físico. Então, quando eu penso em planejamento, eu tenho que pensar nessa condição holossomática, dentro desses vários veículos de manifestação. Então, para a Conscienciologia, a consciência ela se manifesta através de quais veículos? Através do corpo físico, é esse que a gente pode ver todo dia. Às vezes, quando a gente acorda, vai lá no espelho, a gente até se confunde, acha que a consciência é aquela consciência que está lá no espelho, que vai envelhecendo conforme o tempo. Tem um corpo que se chama um corpo energético, ou energossoma, um corpo astral, ou como a gente chama de psicossoma, que é um corpo emocional, que é o perispírito, é o corpo das projeções conscientes, da projeção astral, e um corpo mental. Então, quando eu penso que eu vou me planejar, ou fazer um planejamento, eu não posso pensar pequeno, somente pensar no meu corpo físico. Eu tenho que fazer um planejamento pensando no meu corpo físico, mas também pensando na minha evolução. Se eu for pensar em termos de evolução, eu vou utilizar vários outros corpos físicos, que a gente chama aí de dessoma e ressoma, ou o que isso quer dizer? Você vai descartar esse corpo físico, vai reativar esse corpo físico durante várias vidas. Então, eu tenho que pensar assim. Primeiro, como são as minhas energias? Por exemplo, a gente está começando um ano aí. Como é que eu posso me planejar para eu ter mais energia para executar as minhas metas pessoais? Isso que é importante a gente pensar. E não pensar somente, por exemplo, em metas físicas, só materiais, e esquecendo das energias. Por exemplo, a gente pode avaliar o quanto que a gente pode sair do nosso ego, do nosso umbigo e fazer um planejamento para começar a ajudar outras pessoas. O que eu vejo, assim, em termos de final de ano, é que normalmente as pessoas pensam muito ainda nelas, na promoção, na profissão delas, elas pensam muito na família, no grupo delas. Não é que não é importante, é importante. Mas elas acabam esquecendo, por exemplo, das consciências extrafísicas, que estão em constante trocas energéticas com ela 24 horas. Nas consciências que às vezes ela passa lá na rua e que em outras vidas você já teve alguma relação com essa consciência e você deixa passar uma oportunidade de uma reconciliação por falta de interesse nas outras pessoas, entende? Então, quando eu estou falando em planejamento, pelo menos eu penso num planejamento maior.
além do próprio ego da pessoa. Mas para isso é importante que a pessoa tenha compreensão do paradigma consciencial para ter essa visão de conjunto, não é? Isso, isso. O paradigma consciencial, ele considera aí a condição da multidimensionalidade. Então, quando eu estou pensando, por exemplo, em metas pessoais, eu tenho que pensar também em metas multidimensionais, que é a questão das energias, que é a questão, por exemplo, da saída fora do corpo. É uma meta pessoal e é uma meta arrojada, se a gente for pensar na média da nossa humanidade, que se a gente for falar em projeção consciente para muitas pessoas vão pensar assim, isso que você está falando é loucura, é besteira, ou outras pessoas vão pensar, o que você está falando é uma coisa mística, religiosa. Eu discordo completamente dessas duas formas de pensar. Na minha forma de entender, a consciência, ela utiliza essa projeção como uma ferramenta para se conhecer melhor. Então, poxa, não é uma meta avançada eu pensar em termos de projeção, como algo que eu queira conquistar, como algo que eu queira trazer para a minha realidade, eu vejo como algo avançado. E se a gente pensar aí no final do ano, a gente for conversar com os nossos colegas, nossos amigos, normalmente o que eles vão falar de metas normalmente intrafísico. Intrafísico quer dizer o quê? Dessa dimensão física. Então, é o final do ano, algumas pessoas ficam totalmente desanimadas, desgostosas pelas metas que não conquistaram nesse último ano. Aí se planejam para um próximo ano com várias metas que também não vão concluir. Por quê? Porque ela simplesmente faz meta, pensa nas metas com algo que não está dentro da realidade dela, está muito distante da realidade. A gente pode falar que são metas ideais. Então, poxa, vale a pena a pessoa trabalhar dentro do que a gente chama na conscienciologia de autopesquisa, de autoconhecimento, ela se conhecer mais, para identificar as suas próprias metas, aquilo que ela é capaz de executar. E mais ou menos isso que eu ia te perguntar, né? Então, como é que a pessoa faz para identificar o ponto que ela está no seu processo evolutivo e ali ver que metas que são importantes, né? Tá. Antes de responder essa tua pergunta, eu vou citar um livro que eu trouxe, que é o Manual da ProEx. Nesse livro, o professor Valdo Vieira, que é o propositor da conscienciologia, ele traz duas técnicas. Uma é a fórmula da identificação dos traços pessoais. Então, para a conscienciologia existem dois tipos de traços. Os traços forças, ou que a gente chama de trafor, traço positivo, e os trafares, que são os traços negativos, ou aqueles traços que vêm prejudicando a consciência dentro da sua evolução. Então, são traços positivos e traços negativos. Dentro dessa técnica, você vai fazer um levantamento técnico desses traços. Quais são os traços pessoais que eu tenho, que eu utilizo no meu dia a dia? Traços que eu utilizo, por exemplo, na hora de resolver um problema, sei lá, na minha empresa, seja da minha profissão, seja um problema profissional, seja um problema familiar, no meu dia a dia. Que tipo de traços da minha personalidade eu utilizo? E quais são os traços negativos que me prejudicam? Essa é uma técnica. A outra técnica é a técnica dos recebimentos pessoais. O que você vai fazer? Você vai fazer um levantamento técnico de tudo que você já recebeu, seja da família. Se eu for pensar em termos de evolução, a primeira coisa que você recebeu nessa vida intrafísica foi o corpo humano, entende? E a partir desse recebimento, de tudo que você já recebeu, da família, da empresa, da sociedade, você vai pensar no que você vai retribuir. Isso traz um senso de gratidão, né? Gratidão aos pais, à família, até à sociedade, ao Estado, né? Digamos assim, aquilo que a gente já recebeu, facilidades que muitas vezes as pessoas receberam, né? Normalmente as pessoas reclamam muito, né? Reclamam muito porque estão insatisfeitas com as coisas que elas têm, com as pessoas que elas convivem. Mas de nada elas fazem para tomar uma atitude para reverter esse processo. Em termos de evolução, Eliane, eu vejo que existem dois tipos de consciências. As consciências que são assistidas e as que são assistentes, as que ajudam. Então você tem que pensar assim, em termos de evolução. Que tipos de metas, que tipo de planejamento eu vou fazer para eu me tornar um assistente? E um assistente multidimensional. E um assistente também que
trabalha com uma tarefa assistencial diferenciada, que a gente chama dentro da conscienciologia, que é a tarefa do esclarecimento. Esclarecimento significa que você não vai dar o peixe para a pessoa, você vai ensinar a pessoa a pescar. Então, por exemplo, vamos pensar assim, que tipo de planejamento eu tenho que fazer, por exemplo, para o meu filho, para a minha companheira, de modo que quando eu descarte o meu corpo físico, que a gente chama de dessoma, né, descartar o corpo, essas pessoas consigam andar pelas próprias pernas e não fiquem independentes de mim. Para gerar autonomia, né? Gerar autonomia. É o que a gente chama de interdependência. Agora, nesse caso, as pessoas precisam, assim, digamos, estar se conhecendo, como tu falaste, em autopesquisa, né? Para daí fazer esse planejamento e a respeito de metas para ela se qualificar, porque precisa também ela se qualificar para poder ajudar os outros, não é? Bom, a base disso que você está trazendo é a autopesquisa. Se autopesquisar significa, durante 24 horas, eu, por exemplo, analisar as minhas energias quando eu estou numa relação, uma inter-relação com as pessoas, avaliar esses traços pessoais que eu tenho, avaliar os mecanismos de defesa do ego. Então, se eu for pensar assim, em autoconhecimento, a gente ainda é muito instintivo. A gente ainda age muito pelo impulso ou pela visão, né? O que a gente vê, a gente já quer logo conquistar. Por exemplo, a televisão, ela traz muitas metas, muitas facilidades da sociedade, mas ela coloca aquilo muito superficial no meu ponto de vista. Por exemplo, chegou o final do ano, você tem que comprar um carro, você tem que comprar uma casa nova, você tem que... é final do ano, você tem que começar a valorizar a família. Poxa, por que você não tem que pensar na família o ano inteiro? Por que você não pode, por exemplo, pensar, em vez de comprar um carro novo, será que não é um momento de você fazer uma viagem para assistir lá um parente que está há muito tempo sem você ter essa visita, sem você lá fazer uma assistência pontual para esses parentes? Por exemplo, é um modo de você começar a pensar mais nos outros. Então, eu vejo que ainda exige uma necessidade muito egóica, muito instintiva das pessoas. A partir do momento que elas começarem a pensar mais nelas, em se qualificarem para ajudar os outros, eu acho que a própria sociedade ela vai avançar mais. Aí é preciso, então, parece que redimensionar até as nossas prioridades, né? Aquilo que a gente prioriza, valoriza. Então, assim, dentro do meu ponto de vista, dentro da minha realidade, hoje eu quero me tornar uma consciência assistente. Agora, eu tenho que avaliar, assistente em que nível? Para isso, eu tenho que avaliar que tipos de metas eu preciso alcançar para chegar nesse patamar. Que tipos de reciclagens eu preciso alcançar para chegar num patamar mais avançado. Às vezes as pessoas pensam muito em planejamento, em metas pessoais, em termos físicos, né? Em termos de algum objeto, mas, por exemplo, a reciclagem intraconsciencial é uma meta íntima da pessoa. O que significa essa reciclagem? É uma mudança da forma de pensar, é uma mudança das sinapses pessoais e também quando a gente fala aí nessa questão de reciclagem intraconsciencial, a gente está falando da consciência trazer aquele conhecimento do psicossoma, que a gente chama de paracérebro, né, que é um cérebro extrafísico, trazer esse conhecimento que a consciência tem de várias vidas, de milênios, para esse corpo físico. Trazer essa maturidade maior, né? Poxa, isso é um planejamento que exige autoenfrentamento, exige mudanças de rotinas, de hábitos. Ok, Paulo. Estamos conversando com o professor Paulo Batistella, do IIPC Florianópolis, sobre planejamento, como colocar as nossas metas em prática para o próximo ano. Vamos agora a um breve intervalo e, na sequência, continuaremos essa conversa tão agradável. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.
Olá, retornamos com a programação do Floripa em Foco e hoje, quarta-feira, temos a presença do professor Paulo Batistella, do IIPC Florianópolis. E estamos conversando sobre planejamento para o ano que vem, o ano 2013, né? Como colocar as nossas metas em prática. Professor Paulo, no bloco anterior, você fez toda uma introdução, trouxe alguns conceitos da Conscienciologia, né? Agora, você poderia trazer para nós alguns exemplos práticos que identificam essa questão? Sim, Eliane. Então, a gente pode trazer exemplos, desde exemplos convencionais, intrafísicos, e exemplos conscienciológicos. Vamos começar com os exemplos conscienciológicos. Por exemplo, durante esse período de férias, eu posso fazer um planejamento dentro de metas que trabalhem uma extrapolação consciencial. O que eu quero dizer com isso? Que me permitam sair de uma condição de assistido para uma condição de assistente. Por exemplo, a gente já teve entrevistas falando sobre isso, que é sobre a tridotação consciencial, ou seja, 3 talentos conscienciais que a gente pode estar desenvolvendo para avançar dentro de uma qualidade assistencial. A primeira dessa tridotação, desses 3 talentos, é a intelectualidade, onde a gente vai desenvolver uma maior autocrítica, uma maior racionalidade. A segunda é o parapsiquismo, onde a gente vai desenvolver um parapsiquismo lúcido, sadio, sem intermediários, por exemplo, através da projeção consciente, ou ter projeções frequentes para fazer assistências, resgates extrafísicos, e também usar a comunicabilidade para comunicar às outras pessoas dessa realidade multidimensional. Então, essas são metas extremamente avançadas e que eu vejo que a longo prazo pode permitir que você saia de uma condição de misticismo, de insegurança quanto ao futuro. Muitas pessoas não sabem o que vai acontecer depois do descarte do corpo físico, da morte biológica. Se você começa a ter projeção consciente, você vai começar a saber o que é a realidade extrafísica, o que acontece por trás dos panos, né, por trás das cortinas dessa dimensão física. Então, poxa, você vai começar a se preparar para ajudar a assistir essas consciências. Então, essas metas eu vejo como metas ousadas. Aparentemente, pode ser metas assim mais simples, a gente está falando aí, mas elas são ousadas, porque elas exigem uma quebra de paradigmas, uma mudança íntima muito grande. Agora, a gente pode também pensar em metas convencionais, metas do nosso dia a dia em termos intrafísicos, dessa dimensão. Dentro dessas metas, aí a gente pode ter 2 visões. Uma é uma visão totalmente materialista. Por exemplo, eu comprar uma casa, um carro, ser milionário e não precisar trabalhar só para ficar em férias. Eu acho que existem algumas consciências que elas já estão claras para ela, que ela não veio nesse planeta, não ganhou um corpo para passeio, ela não veio aqui para tirar férias no corpo. Tudo bem, não estou dizendo que ninguém vai tirar férias, todo mundo precisa de um tempo lá para descansar. Mas tem consciências, tem pessoas intrafísicas, que a gente chama de consciência intrafísica, que passam a vida inteira em férias. Em termos evolutivos, ela não aprende nada. Agora, vamos pensar em exemplos dessa dimensão intrafísica que são importantes para a gente. Por exemplo, você se programar para, por exemplo, aos 35 anos de idade, não precisar mais trabalhar, para se dedicar a uma carreira de voluntariado, para se dedicar à escrita de livros, para se dedicar a uma itinerância internacional, você aprender línguas para levar essa realidade multidimensional para outras consciências. Ou seja, você ser um expert na tarefa do esclarecimento. Então, para poder focar numa meta maior, meta assistencial, considerando a multidimensionalidade, num primeiro momento parece que é preciso a pessoa se organizar e priorizar também metas aqui do dia a dia, né? Isso, porque assim, ninguém consegue planejar uma meta avançada pensando sempre em ter que pagar a conta no final do mês, tendo problemas financeiros, tendo problemas conjugais, entende? Então você tem que aprender a trabalhar tudo isso que é mais próximo a você, está bem calçado para depois você ir para um processo mais avançado. Só que assim, Eliane, eu vejo
que as pessoas elas têm um senso íntimo de que elas têm alguma coisa a fazer nessa dimensão, e elas não sabem muito bem. Dentro da Conscienciologia, a gente tem um termo que explica essa condição, que se chama programação existencial, ou programação de vida. Dentro dessa programação de vida, algumas consciências, elas têm essa necessidade de fazer uma assistência mais avançada. São consciências que antes de renascer, antes de adquirir um corpo físico, elas se planejaram. Então, é importante você fazer um planejamento. Por exemplo, eu agora no início do ano vou fazer um planejamento que esteja coerente ou confluente com essa minha programação existencial. Ok. Paulo, e as pessoas, né, que se interessam sobre esse assunto, sobre as ideias da Conscienciologia, né, tem uma atividade ainda acontecendo essa semana, né? Isso. Amanhã, no Largo da Alfândega, Largo né? da Alfândega, aqui em Florianópolis, a gente vai ter uma palestra sobre esse livro aqui, ó, Nossa Evolução. A gente vai pedir para mostrar o livro. Esse livro, Nossa Evolução, ele explica o que é a Conscienciologia de uma forma mais simples, porque as pessoas têm muita dificuldade, porque a gente trabalha com neologismo, ou com palavras científicas, ou palavras diferentes para coisas que as pessoas já conhecem. Por exemplo, a gente falou de morte. Mas morte, para cada pessoa que você vai perguntar morte, ela vai ter uma definição. Então a gente chama de dessoma, descarte do corpo físico. Que a morte não significa o fim para a Conscienciologia. Significa só a mudança da consciência de uma dimensão. Ela só trocou de dimensão. Então esse livro é bem interessante. Eu vou estar ministrando essa palestra. Ela começa às 6 horas da tarde. Vai ser realizado lá na Feira do Livro, que está sendo realizado aí já desde a semana passada. Vale a pena aí vocês conferirem essa palestra, fazer perguntas. E esse livro, né, Paulo, o professor procura até responder questões, aquelas questões clássicas da filosofia, né? Quem eu sou, o que eu sou, de onde vim, o que eu faço aqui, para onde vou. Então procura, né, compreender todas essas questões, não é? Isso. A Conscienciologia, ela gera um problema de pesquisa para a pessoa, porque ela vai começar a se pesquisar quem realmente ela é. Onde é que ela está envolvida dentro desse contexto evolutivo, por exemplo, da família dela, por que ela veio nessa família, por que ela não veio em outra família, por que ela tem algumas tendências de sempre ir pelos mesmos traços pessoais, às vezes já é coisa do passado, de outras vidas que ela vem executando. Então esse livro é bem interessante para explicar essas questões. Tá, e a gente está super no tempo aqui do programa, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Paulo, e a questão energética, qual é a relação de eu trabalhar as energias para colocar as metas em prática? Para mim, a base de tudo é o domínio das energias. Para você se tornar uma consciência desintoxicada energeticamente, com seus chakras pulsando naturalmente, por exemplo, o frontochakra, que é um chakra de parapsiquismo, o coronochakra, que tem relação aí com a racionalidade, ou com aquele corpo que eu falei no início da entrevista, que é o mental soma, o corpo de ideia, o corpo de discernimento da pessoa, o laringochakra, entende? Se você começa a ter mais energia para você executar sua programação existencial, suas metas, né? Você vai sentir com mais facilidade. Agora, por exemplo, em um momento de mais pressão energética, lá numa empresa que eu preciso, tenho vários funcionários que eu estou gerenciando, eu estou contando com a programação existencial de várias pessoas ali, eu preciso de mais energia, então, poxa, eu posso trabalhar com a exteriorização da energia, jogar mais energia ali para aquelas pessoas, para elas também se sentirem mais motivadas. Até manter um padrão energético saudável para conseguir colocar as coisas em prática, né? Isso. Eu ia te perguntar também uma coisa, mas quer falar? Não. Pode. Tá, então, temos essa palestra amanhã no Largo da Alfândega, que é a Feira do Livro de Florianópolis, né? E depois, quando é que retornam as atividades do IPC? Bom, o Instituto ele vai iniciar os trabalhos na segunda semana de janeiro, a partir do dia 7 de janeiro. A gente normalmente tem nossos voluntários trabalhando das 19 horas até as 22 horas, que o Instituto aqui em Florianópolis ele fica na Avenida Rio Branco, o número é 354, a sala é a 810. Toda sexta-feira a gente tem palestras, só que a partir dessa semana até
voltar às atividades, a gente não tem mais palestras, a gente está dando umas férias aí para os professores, para os voluntários, e aí ano que vem a gente retoma aí com bastante energia. Joia. E parece que uma vez por mês tem palestra na Livraria Catarinense, no Shopping Beira-Mar. Isso, ano que vem a gente vai ter palestras no Shopping Beira-Mar, divulgando livros, Nossa Evolução, o Manual da ProEx, entre vários outros livros que a Conscienciologia tem. A gente também vai estar no Shopping Continente. Além de várias outras atividades, outras palestras que nós temos, às vezes na universidade. Nós temos núcleos de extensão também em Tubarão, Criciúma, Blumenau, que estão com atividades constantes. Por exemplo, em Blumenau, nós realizamos 3 palestras também na Livraria Catarinense de lá. Então, o que a gente vê, assim, que a Conscienciologia dentro de Santa Catarina está aumentando e está ampliando os seus trabalhos. Ok, Paulo. Quero agradecer a tua participação. Se tiver alguma palavra a mais aí. Não, eu só queria agradecer a oportunidade, a TV Floripa, pelo esse espaço que a gente está tendo e que muitos alunos comentam, assistem pela internet e valorizam esse trabalho, que eu vejo como um trabalho de esclarecimento, que é algo de ponta que deve ser valorizado. Ok, Paulo, obrigada. E agradecemos também a sua audiência, né? O pessoal aqui, a equipe da TV Floripa que nos apoia, nos acolhe tão bem durante todo o ano. E desejamos um ótimo Natal, boas festas, ótimo início de ano, né, com metas bem positivas, bem legais e muita energia para colocar em prática aquilo que vocês consideram de mais importante, né? E no próximo ano, nós retornaremos com as atividades aqui na TV Floripa no dia 9 de janeiro. Até lá serão passados alguns reprises, mas no dia 9 estaremos aqui novamente ao vivo, tá? Muito obrigada aí pela audiência durante todo o ano e até 2013. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.